Hoje eu estava falando para a Maristela que a gente... As coisas simples, né? Porque hoje nós fomos lá no hotel e ela parou o carro na garagem do hotel. É a terceira vez que a gente vai no hotel. E eu acho muito interessante o guardador, o que é responsável, né? Pela garagem. Pela garagem. Responsável pela garagem. Ele leva muito a sério de ser responsável por aqueles carros que entram, que saem, se vai estacionar direito. Mas ele leva a sério, assim, ele tem uma alegria né? Você vê que para ele é uma coisa importantíssima, né? O trabalho dele. Eu falei para a Maristela, quantas pessoas tem que é que nem esse senhor aí? Geralmente, uma pessoa que faz esse trabalho deveria estar enfadado, porque deve ganhar pouco e não tem graça, né? Então a gente está sempre pensando em coisas extraterrestres. Não, às vezes um gesto simples, você pode tirar tanta coisa do gesto simples, como a gente vai ver nos 8 trocados, que a gente não se acostuma mais às coisas simples. Acha que as coisas simples não são nada, né? E a gente já quer tirar um mestrado, doutorado, etc, etc, etc. Então isso é coração que não está vazio. E o coração que não está vazio, a energia não flui, né? A energia não corre, né? E provavelmente o coração fica quente, isso atrapalha o baço, né? E vai ter 1000 problemas. Acho que todo mundo que faz mestrado, doutorado, a maioria tem problema de baço lá no Unicamp, né? Por causa do pensamento, pensar. E tem um educador que fala que o corpo não é nada, ele é simplesmente um suporte para a minha cabeça. Então, a gente valoriza muito o pensamento e não deveria ter essa valorização toda. Depois a sensação são as emoções são movimentos, né? Então, quando você sente uma raiva, uma alegria, sabe, uma tristeza, que são coisas normais, são emoções normais, só vão deixar de ser normais quando elas ficam obsessivas, ficam assim, atrapalhando, né? Se você fica com uma raiva muito grande e não larga a raiva, aí desequilibra. Então essas sensações, a gente não tem um contato direto com ela, porque tem a sensação, tem o pensamento, né? Aí o pensamento já fica falando, criando coisas que não existem, né? Esse vazio. Então, isso não é difícil da gente obter, né? É que a gente não escuta muito falar sobre isso. Mas todos o Tao Te Ching, o I Ching, todos esses tratados de filosofia, até o tratado de medicina chinesa, eles falam do vazio do coração. Que um acupunturista, ele não consegue nenhum resultado se o espírito dele não se conectar com o do paciente, né? Então, e isso é através da sensação, e não é difícil conseguir, não é. Eu tive uma mestra vietnamita que dizia que você tem 3 jeitos de você se iluminar. Ou você era parente de alguém que se iluminou, e por ser parente você já ganhou um pouquinho da iluminação. Acho que na minha família é assim. Meus irmãos falam,
deixa ela ficar praticando, ela Já tá bom. já tá bom, a gente usufrui. Eles ficam mais tranquilos porque eu estou praticando, mas eles não praticam. Então, porque os laços, porque ela diz assim, se você se ilumina, não só os parentes vivos, mas todos aqueles que até morreram se libertam, né? Você tem responsabilidade? Não, é simples. É só você ter o coração vazio. Aí, ou você serve alguém que fica perto. Servir quer dizer ficar perto, né? A Catinha traz água para mim. Não, você serve alguém que se iluminou, ou você trabalha para se iluminar. Então, porque assim, quando a gente começa a ver essas coisas do sopro, a gente entende até dos caminhos ópticos do budismo que fala que a primeira coisa é você se associar com pessoas corretas. Ou seja, se você está perto assim, até fisicamente assim, de uma pessoa que está equilibrada, você se equilibra, porque a energia dela vai te envolver. Se você está perto de uma pessoa super desequilibrada, a não ser que você esteja equilibrado o suficiente para mudar a situação da outra pessoa, você se desequilibra, entendeu? Tem essa questão energética que a gente não dá muita importância, mas na natureza é tudo assim. Se você não se equilibra, você fica sujeito à invasão, a qualquer campo. Você fica, que nem o Gurdjieff falava, o Gurdjieff era um místico, a gente é simplesmente alimento para a lua cheia, para a lua. Porque ele dizia que nós somos tão inconscientes que a lua fica tirando nossa energia que a gente dá para a lua assim de graça. Quer dizer, porque as nossas emoções são tão fora de controle, os nossos pensamentos são tão intensos que essa energia vai embora. E aí na natureza tem elementos que então vão captar essa energia. Então não é difícil, né? É só a gente ouvir as palavras corretas, né? Esvaziar o coração, né? Andar na contramão, quer dizer, não saber que se você é uma pessoa egoísta, o seu sopro está estagnado, não se comunica, né? Então, isso daí volta para você, que nem aquele rapaz, né? Ele fica fazendo força, e o mestre lá, né? Por que ele não consegue derrubar lá o professor? Porque ele está fazendo força e o professor é vazio, ele está lá, vazio. E a força, quando encontra o vazio, se dissolve, né? Então não é difícil, não é porque vocês são ocidentais que vocês não vão conseguir, né? Porque ser oriental é um estado de espírito, né? O oriental realmente ele é mais introspectivo, né? Ele é mais concentrado, né? E ele, eu não sei como está agora, mas até um tempo atrás não tinha muitos desejos, porque a China não tinha tanto progresso. Em 87, quando eu fui para a China a primeira vez e visitei meu irmão, que estava lá, eu fui conhecê-lo, ele morava numa vila que não tinha banheiro, o banheiro era fora, não tinha água encanada, não tinha televisão, não tinha banco assim de
porque eu dei um dinheiro para ele e não tinha onde guardar. Estavam fazendo ainda o primeiro banco. E não tinha, eu nunca tinha visto um avião, quando foi no aeroporto, ele ficou lá vendo os aviões, me esqueceu lá. Então, quando você não tem essas distrações materiais, o seu espírito está mais íntegro. O problema é o seu espírito ficar íntegro, mesmo com todos esses atrativos, né? Celular, computador, que mais? Compra tudo que você não precisa, você compra. Então tudo isso tira a tranquilidade do seu coração. E quando tira a tranquilidade do seu coração, aí, como vocês disseram, né? Isso é um atraso. Isso, você vai se sentir uma estranha para você mesmo, né? Porque você está sempre para fora. A pessoa nem se sente, né? A pessoa nem se sente, ela pensa, ela fica só pensando quem ela é, o que ela vai fazer. Então, será que é tão difícil a gente se voltar e achar o centro, que nem disse lá, né? Você tem uma doença, não tenta ficar curando a doença, volta para o seu centro. Se você voltar para o centro, tudo entra em ordem. Então eu fico me perguntando, é difícil voltar para o centro? Às vezes eu fico muito solitária. Assim, eu gostaria de que eu tivesse um parente que se iluminasse ou que servia um mestre que eu achasse, mas os mestres hoje também só pensam em dinheiro, né? Então a gente falta modelos, né? Eu gostaria de ficar perto de alguém que eu sentisse que está tranquilo, que não quer nada, e com isso ele ensina, né? Se você pergunta, você vê que ele sabe. É que nem um arco de arco e flecha. Um arco de arco e flecha, se você não requisita o arco, ele está lá tranquilo, mas se você requisita, ele tem uma potencialidade muito grande. E aí você liga a televisão, só tem besteira, não é? Mas eu achei um caminho agora, né? Que tem no YouTube, olha, veio a tecnologia ajudar. No YouTube tem o canal do Krishnamurti. São pequenas, quando eu tô assim, infernada, aí ele fica lá falando, eu falei, poxa, parece que ele tá lá falando comigo, né? Aí você achou iluminado, né? E aí não dá para servir ele porque já morreu, mas porque tem outros, ele foi realmente uma pessoa. Aí eu achei outro que chama Moji, M-O-O-J-I, que também as palavras dele me inspiram muito. Agora tem outros que criam um império de autoajuda, aí fuja deles. Porque aí cria um site, aí, né? Do Krishnamurti, todo o trabalho. Krishnamurti. Depois a gente vai escrever todas essas informações. Eu cito. Se vocês garimparem alguma coisa no YouTube que não seja. A Ludita perguntando, o Krishnamurti está em inglês ou... Não, tem tradução em português. Tem o Bruce Lee também. Então, tem muitas coisas interessantes que se torna acessível por causa da tecnologia. Muitas informações da medicina chinesa que a gente não tinha antes, hoje é acessível. Depende do uso que a gente faz. Muitas práticas são acessíveis, depende do uso que a gente faz, né?
Então eu acho que essa é a coisa mais importante. É só você querer. É só você querer, né? Não ter medo da solidão, porque é quando a gente está sentindo sozinho é que você tem um aprofundamento. Aqui, quando a gente está começando a sentir que vai ficar sozinho, já sai, vai beber alguma coisa com as pessoas, liga a televisão. A gente não dá oportunidade até de ficar sozinho um pouco, né? Então não é difícil. O coração hoje vale muito mais do que muito conhecimento, né? Com um coração vazio e puro dá para fazer muita coisa. Eu vejo assim, a minha cunhada, ela é da messiânica, ela faz jurei, né? Eu nunca quis entrar num grupo assim, mas ela acredita muito e as pessoas que vão na messiânica têm um coração muito bom, né? E através desse coração amoroso, bom, eles fazem a imposição das mãos e tem resultados que você fica boquiaberta, né? De melhora. Isso é feito por quê? Isso é feito, não foi porque você deu um remédio, é por causa do seu coração. Então, por isso que eu falo que tem que ser um caminho com coração, né? Se seu coração está presente, então você pode fazer que vai receber os benefícios. Se você faz por fazer sem coração, é melhor não fazer, porque você está perdendo energia. Você vai dizer, mas o meu trabalho é super chato, meu chefe é super chato, como é que eu faço? Né? No tal dedinho fala que se você estiver vazia, nem as bestas, as feras conseguem te atingir. Só te atinge porque você não está vazia, né? Então, aliás, tem outro mestre que fala que os tiranos são ótimos para a gente treinar, a gente treinar. Se você não tiver alguém que fique te atazanando, você não vai, né? Se você não tiver dificuldade, você não vai. Se você tiver tudo numa boa, ninguém te enche a paciência. Eu fui apontei pra você que falei que você fica me instigando, você está falando e eu apontando pra você. As dificuldades, se não matam, fortalecem, né? Então, por isso que eu queria deixar essa mensagem, porque a gente viu esse DVD, né? O Bill Moyer é muito ocidental, claro, ele é jornalista, né? E queria dizer que, para não dizer, nunca vou fazer isso, nunca vou conseguir isso, nunca, eu vou ter que treinar muito para isso. Não é esse o caso. Não é esse o caso. A coisa está muito mais simples do que a gente pensa. A harmonia é muito mais simples do que a gente imagina. É só largar. Largar os apelos, largar pensamentos, largar, né, mas para isso você precisa os condicionamentos, e para isso você precisa ouvir pessoas, palavras. Por exemplo, a Maria, minha sócia lá na Via 5, a gente está formando um grupo de agentes comunitários para dar essas práticas. A gente não fala de doença, né, Maria? A gente nunca tocou em nenhuma doença. A gente só fala que a saúde é contagiosa.
Porque quando você vai fazer essas práticas, todo mundo quer saber que doença que cura, que não sei o que, não sei o que. Aí você já tem uma relação meio, né? Então, não é difícil. E também é difícil. Isso é muito chinês. É muito chinês.